Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Acredito na Minha Geração. Hoje é o nosso último dia da série Descobrindo o Meu Chamado no Ministério Infantil. E hoje eu separei um tema que não tinha como deixar fora, né? Para finalizar essa série. O tema é o alvo. Então, nós passamos por 4 processos: como iniciar, o fluir de Deus, a sustentabilidade e hoje o alvo. Então, como foi sua experiência ontem? Como você terminou o vídeo anterior, o vídeo do dia 3? Hoje, o alvo é: como você fará a partir, presta atenção, da identificação dos seus sentimentos no dia anterior. Ontem, na nossa sustentabilidade, nós falamos sobre a criança interior que há dentro de nós. Eu não sei em qual momento você está exatamente no seu trajeto, no seu processo, mas Deus dará ou já está dando a clareza aos seus olhos. Então, quando nós chegamos no dia, que foi ontem, da sustentabilidade, nós chegamos a ponto de identificação. Já identificamos aquilo que temos, né? E hoje o alvo é: o que você vai fazer com isso que você identificou? Qual escolha você vai ter a partir daquilo que você identificou, daquilo que você analisou? Por quê? Sempre que nós identificamos algo, sempre que nós precisamos fazer, nós vimos algo, né? Nós chegamos até um ponto. Qual que é o nosso próximo passo? Uma ação, uma atitude. E muitas vezes essa ação é correr, né? Como eu disse ontem. Mas hoje o alvo nosso é o quê? O que nós vamos fazer com aquilo que está ou estava dentro de nós? Por um tempo, você pode ter vivido enganos, você pode ter vivido fracassos, você pode ter vivido dores, frustrações, traumas. Os traumas vividos na infância, eles existem. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo do escuro. E a partir do medo do escuro, eu comecei a levar sentimentos, né? De muito medo, eu já criava cenas na minha mente. Eu acredito que toda criança seja assim. Só que a partir daí eu comecei a acionar gatilhos, porque não estava sendo curado aquele medo, não estava indo de frente, né? Não tinha uma maturidade para enfrentar e para tirar aquilo, né? De uma forma que fosse realmente curar. Então, entenda que uma coisa ela vai gerando outras coisas. Então, através daquele medo, eu já fui tirando de dentro de mim outros tipos de sentimentos, né? Então, observe que um pensamento, ele vai sendo criado na cabeça da criança. E esse pensamento, se ele não for observado, a criança ela vai crescer com aquilo que foi formado lá. Porque até 7 anos de idade, a criança ela forma a sua personalidade. Então, até ali, até os 7 anos de idade, a criança ela já como se depois vai se repetindo, né? Ela vai, aquilo que ela recebeu, aquilo vai continuar vindo, né, na vida dela. Então, observa que a criança, se ela não for identificada ali, que ela necessita de uma ajuda, ou que ela precisa, né, de um tratamento, que ela precisa de uma cura, então, quantas consequências por não observação virão após isso, né? Então, assim,
nós conhecemos o Senhor, tá? Vou só falar sobre isso para ficar bem claro. Não existe mais culpa. Então, a partir do momento em que eu vim para Cristo, eu não culpo minha mãe, eu não culpo meu pai. Só que eu entendo e eu tenho para mim que foi a minha experiência de vida. Eu precisei passar pelo meu processo. E assim cada um tem o seu processo. E nós vamos chegar, que é o nosso alvo hoje. Hoje nós chegamos no 4º dia para falar exatamente do alvo. E aí então, ontem nós falamos da criança interior. Quando nós escolhemos resgatar essa criança interior, nós escolhemos acolher. Eu escolho olhar para dentro de mim e falar assim: essa Juliana passou por um trauma, passou por uma dor, passou por um medo, passou por uma aflição, já passou injustiça, já passou por frustração. E o que eu vou fazer com ela? Ela vai ficar ali, continuando sendo vítima, continuando contando história, ou ela vai se levantar? É isso que o Senhor te pergunta hoje. Por quê? Se o meu chamado ele foi formado na minha infância, independente que estava lado a lado com medo, independente que estava lado a lado com frustração, com insegurança, com o que for, Deus já tinha formado ali em mim um plano, um chamado. Eu só preciso fazer o que agora? Pegar minha cama e andar. Pegar minha cama e andar. Hoje eu decido se eu vou ser bênção ou se eu vou deixar a vida como está. Vou olhar para a geração que está, cada vez mais passando por dificuldades, por talvez uma falta de amor, e eu vou ficar ali. Eu não recebi mesmo, eu não vou dar não. Eu cresci assim, fulano fique também. Não, nós precisamos nos posicionar. Porque crianças, elas precisam de pessoas que olhem para dentro delas e as acolham. Talvez crianças crescem porque sempre não tem condição, a família às vezes não tem uma certa condição. Então, o que a criança cresce? Ela cresce uma criança frustrada, de que ela nunca pôde ter nada, de que ela não vai vencer, Olha quantas mentiras foi lançada na mente da criança. Quantos gatilhos foi acionado a partir daí na formação dessa criança? Aonde está, aonde essa criança está? Cadê a segurança que ela tem para caminhar? Ali ela já está tomada pela ansiedade. Ali essa criança ela já não sabe, ela já não conhece o seu valor. Quando nós, tias de ministério infantil, líderes, professores, enfim, quando nós olhamos para a necessidade de uma criança, é impossível nós ficarmos de mãos atadas. Por quê? Nós sabemos qual remédio. Ela só precisa do quê? Aquilo que eu não recebi é exatamente aquilo que eu vou levar. De novo, aquilo que eu não recebi é exatamente aquilo que eu vou levar. Porque eu sei que aquilo que eu não recebi criou em mim mentiras que me fizeram aprisionar. Essas mentiras me aprisionaram por tantos tempos. Essas mentiras aprisionaram meus sonhos, meus planos, possivelmente o meu futuro, daquilo que eu sonhava, possivelmente me separou da minha família, possivelmente me separou de amigos, possivelmente perdi familiares que não conversavam, porque acontece. E aí? E o tempo vai passando, bênçãos vão sendo canceladas na vida da gente. Por quê? Porque a gente tava lá, na infância, e trouxe para a vida adulta aquela criança ferida.
E aí, quando nós falamos de resgate, que foi a sustentabilidade falada no dia anterior, nós acabamos que às vezes largando. Não, fica aí, criança interior, pode ficar aí. Mais fácil, não vou carregar peso, não. E aí é onde às vezes a gente não se sente preparada para alcançar outras vidas. É por isso que às vezes existe muita insegurança, muita incerteza, onde muitas vezes o barco naufraga, a gente perde a fé. Por quê? O medo começa a tomar conta, a insegurança, a ansiedade, a incerteza começa a vir. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei de onde eu vim, se eu não sei para onde eu vou viver insegura, eu vou viver incerta. Então, se eu me conheço, eu vou me curar. Se eu me conheço, Deus está me dando ali as ferramentas certas para eu cavar aquilo que exatamente eu preciso. Irmã, então você está querendo dizer que eu preciso ir de frente à minha cura, mas é só assumir aquilo que Deus já disse que é para você fazer. Quando eu vim para o Ministério Infantil, eu não sabia nada. Eu só tinha a visão, eu só tinha o coração, eu só tinha o chamado. Só. Eu não sabia fazer um visual, eu nunca fui boa em desenho na minha época de infância, nunca sim, né? Essa nunca é uma palavra que não existe, mas eu não era boa nisso. E aí, então, eu tinha desculpas suficientes para falar, não vou assumir nada. Mas Deus já havia me mostrado no meu coração. Você precisa alcançar vidas que estão morrendo por mentiras lançadas. Seja uma falta de amor, seja o que for. Existem crianças feridas emocionais que estão trazendo grandes frustrações, grandes situações, grandes vulnerabilidades. Crianças que muitas vezes não recebem a proteção estão vulneráveis. E aí, nós tias de Ministério Infantil, nós vamos continuar de braços cruzados ou nós vamos se levantar? Porque as crianças, elas precisam de nós. Nós precisamos nos posicionar. Olha quantos ataques que hoje tem causado para uma infância. Países afora já estão ensinando em escolas a ideologia de gênero. Não existe, porque, gente, é bíblico, né? Nós conhecemos ali, não vou falar sobre esse assunto, mas é algo que as nossas crianças, elas não podem ser afetadas. Por quê? As nossas crianças, elas são puras. As nossas crianças, elas vão ir de encontro àqueles que chegar primeiro, né? Aqueles que for primeiro é aquele que vai alcançar o coração daquela criança. Então, o que vai chegar primeiro no coração do seu filho, o que vai chegar primeiro no coração das suas crianças que Deus já te mostrou, o que vai chegar primeiro no coração das crianças da sua comunidade, o que vai? É você que vai lá, vai alcançar, vai levar a palavra, ou você vai esperar o mundo? Você vai esperar vir as circunstâncias, vir as frustrações, vir dores, né? Vir o diabo para matar, roubar e destruir, e você vê e fala, nossa, eu sabia e não fiz nada. As igrejas, elas precisam de pessoas que se levantem para ajudar o Ministério Infantil. O Ministério Infantil é uma área onde é muito difícil ter ali aquela ajuda financeira. Eu não digo só da ajuda financeira, mas porque crianças, elas precisam aprender através de recursos visuais, através de atividades também escrita, pintura, através de dinâmica. Então, muitas vezes, as crianças, nós precisamos investir também o nosso dinheiro. As crianças também precisam de lanche, né? A criança que precisa talvez chegar lá com a barriga doendo de fome. A gente às vezes não sabe a situação daquela criança.
o que aquela criança está passando. E aí essa criança chega para um culto infantil, chega para uma salinha e às vezes está com a barriga doendo de fome. Como que essa criança ela vai entender alguma coisa? Como que ela vai ser alcançada? Como? Se às vezes a barriguinha dela tá doendo de fome. Às vezes a gente pensa assim, irmã, mas hoje em dia todo mundo tem condição. Não é bem assim. Às vezes, na parte da tarde, a criança tem vontade de comer um pão, de tomar um leite. Olha o preço que tá um leite. Então, veja bem, quantas crianças que estão sim precisando de alguém que vá e faça. Mas, tia, como que nós vamos arrecadar dinheiro? Existem meios, existem formas, existem várias ideias. Tem grupos e grupos de ideias de Ministério Infantil. Existem no Facebook, existem no WhatsApp. E sempre todo mundo dá uma ideia, né? Para vender alguma coisa, investir ali, sabe? É alguém que doa alguma coisa e o outro vai tentar arrecadar, sabe? Tentar arrecadar ali meios através daquilo que recebeu, né? Mas enfim, existem meios, existem formas e formas e formas da gente arrecadar, né? Só que o que a gente precisa, antes da condição, nós precisamos de pessoas que estejam com o coração pronto para fazer. Porque não adianta falar assim, deixa que já tem uma lá na igreja que faz, ela faz sozinha. Mas quantas vezes essa pessoa que faz está precisando assim, né? Olha, eu vou te ajudar, vou incentivar, vamos fazer alguma coisa para arrecadar dinheiro. Ou então, olha, eu vou fazer hoje, irmã, um bolo. Amado, seja um bolo de fubá, seja um suco, seja um refrigerante. A gente precisa investir. A gente precisa investir com materiais. Quando eu comecei a fazer com o EVA, né? Só que o EVA, ele tem subido o custo dele a cada dia, né? Vamos se dizer assim. Mas nada pode parar a gente, não. Nós estamos em guerra, nós precisamos entender isso e precisamos, se levantar. Qual que é meu alvo? Eu uso uma cartolina que é mais barata, eu uso uma sulfite, eu uso algum objeto que vai me ajudar a mostrar o que é que eu tô querendo ensinar. Alguma forma, Deus vai dar forma, não se preocupe. Existem também teatros que dá para fazer com as crianças, que dá para tirar a lição daquele teatro, a partir daquele teatro, né? Outra coisa, às vezes eu não consigo estar ali todos os 2 cultos da semana, eu não consigo estar na igreja, então nas datas que a gente pode, a gente tem uma coreografia e tá tudo certo. A gente faz porque nós vamos usar aquilo que a gente tem e investir com o que a gente tem. Porque se eu for olhar para o que eu não tenho, eu vou dar desculpa e não vou fazer nada. Então, o que você tem nas suas mãos? Se você tem a sua oração, já é o suficiente. Ore. Se Deus ele confiou em você um ministério, ele sabe exatamente do que você precisa. Então, hoje eu estou aqui gravando, né? Porque o Senhor falou para mim, você precisa levar. Existem muitas tias que precisam, às vezes é só alguém que pega na mão e fala, vamos, porque a recompensa maior é ver a nossa geração salva. Isso não tem preço. E só uma coisa que muita gente fala, pergunta, irmã, criança não tem pecado. Criança, elas repetem os pecados da família. Por quê? Veja bem, a criança, ela vai trazer
aquilo que ela recebe. Então, ela vai trazer bênçãos hereditárias, mas ela também vai trazer maldições hereditárias. Então, essa criança, se ela tá vindo até você, é porque ela precisa de auxílio, né? Através do seu dom, através do seu investimento de tempo, do seu investimento de amor pela obra, ela vai precisar ser alcançada e ela vai conhecer a verdade. E ali, não importa se ela vai ficar, se ela vai permanecer, não importa da onde depois, se ela, né, se ela vai permanecer com você, se ela vai para outra tia, se a mãe não vai deixar mais ir na igreja. O que importa é que ela recebeu a semente. E quem vai fazer essa semente frutificar é o Senhor. Então confie naquilo que o Senhor começou na tua vida. Porque hoje se eu estou aqui, é porque eu confiei e eu continuo confiando naquele que começou a boa obra na minha vida, ainda quando eu era uma criança. Ainda quando eu não entendia as minhas necessidades, mas eu queria olhar para a necessidade do meu amiguinho. Então, assim na minha vida, eu creio que na sua vida não é diferente. Ok? Tome posse e vá para cima. Eu acredito na minha geração. E você? Você acredita na sua geração? Somos tios e tias do Ministério Infantil e não vamos perder as nossas crianças. Amém? Fiquem com Deus. Os vídeos dessa série terminou, mas os vídeos aqui no canal não vai parar não, ok? Sempre vou estar postando, ainda não defini os dias, mas vai ter conteúdo aqui. Dúvidas, vocês também podem deixar nos comentários que eu vou responder, eu faço vídeo para falar, a gente vai junto, ok? Então, curta, compartilha, ative o seu sininho, porque às vezes para você saber quando tem vídeo novo, ok? Fiquem com Deus, grande beijo, fica na paz do Senhor.